Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou André Freitas e tive o prazer de grande parte da minha carreira em trabalhar com grandes empresas focado em compras estratégicas para redução de custos. E vocês hoje devem estar se perguntando por que eu estou fazendo essa live de hoje. Na verdade, é a minha primeira live. E vocês devem estar se perguntando por que eu trouxe, recapitulando, né? Vocês devem estar perguntando por que eu estou aqui fazendo essa live, né, no dia de hoje. E a resposta é que eu vou contar uma história para vocês antes, para vocês entenderem o motivo de eu estar fazendo essa live. Como eu disse para vocês, toda a experiência que eu tive, não toda, mas a grande parte da experiência que eu tive foi em grandes empresas, pelo menos metade da minha experiência profissional foi feita nas grandes empresas com compras estratégicas e redução de custos. E um belo dia eu tive a oportunidade de aceitar uma gestão de compras, uma empresa de médio porte, né? E eu acabei migrando, né, para essa média empresa, e onde eu tive a oportunidade de ver outros tipos de processos e outro tipo de realidade dessa média empresa. E lá eu me senti como vocês, né? Eu apagava incêndio, eu via que os processos, trabalhava com processos bastante operacionais e sempre estava engolido pela rotina de operacional da empresa, né? Não tinha uma coisa tão estratégica para lidar como eu lidava na grande empresa. E daí eu me questionei, será que eu poderia aplicar tudo aquilo que eu aprendi na grande empresa numa média empresa? Será que realmente eu poderia melhorar as condições de compras, deixando estratégico, deixando uma possibilidade de redução de custos efetivas numa média empresa, como era feito nas grandes empresas? Por que eu pergunto isso? Porque eu tinha uma outra dúvida um pouco maior, que era por que as grandes empresas tinham excelentes resultados, performance na área de compras, e as médias e pequenas empresas não tinham? Então eu comecei a verificar que eu poderia ver se conseguia adaptar de algum jeito esse processo ou não. Poderia tentar melhorar a condição de compra, né, dessa média empresa. Nós temos coisas aqui para falar. Isso proporcionou, tipo, e essa nova ideia de eu tentar adaptar isso para uma média empresa, trazer algumas características e processos e métodos da grande empresa, fez toda a diferença na empresa, na média empresa que eu estava trabalhando, né? Eu não adaptei todos os métodos possíveis, porque uma grande empresa, a realidade é totalmente diferente, mas eu consegui puxar tudo aquilo que eu poderia trazer de valor para a empresa, né? Que fosse aplicado de uma forma simples, prática e direta, né? E que trouxesse uma rentabilidade mais agressiva para a média empresa. E realmente trouxe, né? Após um ano, teve um retorno de 20% de redução de custos, foi bastante significativo, em função das tratativas e dos métodos realizados na média empresa, que foram trazidos da grande, com algumas adaptações e implementações de acordo com a realidade e a rotina da média empresa. Ou seja, tudo aquilo que era comprado em insumos e serviços pela empresa, após a implementação desse método, que eu acabei adaptando para a média empresa, trouxe no ano posterior, como havia dito para vocês, em torno de uma redução de 20%, bastante agressiva. E essa metodologia adotada me deixou com outra visão do que poderia ser aplicado na média empresa, tanto na média como na pequena empresa. Mas o divisor de águas mesmo, pessoal, foi quando eu estava jantando com um amigo meu na casa dele, estava comendo uma pizza, e ele é um médio empresário. E ele estava se queixando das questões relacionadas às suas compras. Ele se queixava que tinha muito desperdício, se queixava que comprava mal, que não tinha um controle do que ele comprava, que o foco dele era só vendas, que mesmo ele aumentando suas vendas, ele não tinha uma lucratividade que fosse interessante para a empresa. A margem de lucro não aumentava, apesar dele ter a quantidade de venda sempre impulsionada, né? E eu fiquei pensando, poxa, será que se eu fiz aquilo na média empresa, será que eu conseguiria aplicar isso na empresa do meu amigo, que também é uma média empresa? Apesar de serem rotinas e áreas e negócios totalmente diferentes. Daí comecei a conversar com ele, olha, será que
Comecei a passar alguns pontos interessantes da metodologia, do que foi aplicado, do que a grande empresa fazia. Comecei a passar algumas ideias do que poderia ser feito. E vocês vão achar muito engraçado, mas eu peguei uma caixa de pizza e comecei a desenhar todo o processo para ele, pelo menos uma parte do processo. Tipo, em torno de uns 10, 5% do processo, eu consegui desenhar para ele numa caixa de pizza. E ficamos a noite inteira conversando sobre isso, desenhando as possibilidades que poderiam ser feitas no negócio dele, para que tivesse uma compra estratégica, que tivesse uma redução de custo. E eu comecei a focar isso cada vez mais com ele. E no final já conseguiu preencher a caixa de pizza inteira com várias estruturas de metodologias, de organogramas, e a gente conseguiu fechar de uma maneira que ficou bem claro para ele do que ele deveria, pelo menos, iniciar no processo dele de compras na empresa dele. E ele ficou muito contente, ele falou, olha, vou tentar trabalhar com isso, vou ver o que eu consigo fazer para realizar essa mudança na minha empresa. E passou 2 semanas, em torno de 2 semanas mais ou menos, ele retornou para mim. Ele disse que as iniciativas que ele tinha tomado com o início do processo que eu tinha passado para ele tinha trazido uma redução bem significativa do mês. Né? E também ter trazido uma ideia mais uma ideia um pouquinho mais de compra estratégica, o que ele poderia fazer para reduzir seu custo. Isso no segundo mês ele já conseguiu visualizar o que foram as mudanças que foram bastante impactantes no seu processo de compra. E eu fiquei pensando, mas poxa, negócios diferentes, ambientes diferentes, e teve uma performance boa, isso quer dizer que o método ele é interessante. E essa pequena parte, ela já fez toda uma grande mudança na estrutura de compras dele. A qual eu ajudei, mais alguns dias, eu fiquei ainda ajudando ele mais alguns dias, em torno de 10 dias, para que ele pudesse entender todo o processo que estava envolvido. Ele ficou muito eufórico em relação aos potenciais de ganho que tinham dessa metodologia que foi passada. E o que impactou nos custos dele, né? Impactou em torno de 20% de redução de custos para eles. Foram 20% que ele conseguiu planificar que ia ter no ganho no ano. Então, os 20% eles estavam lá, eram plausíveis de serem atingidos. Né? Daí, como falei para vocês, foi o que eu pensei, né? Se deu certo para essa empresa, desse meu amigo, sabe que poderia explicar ou poderia aplicar em outras empresas, em setores, em ambientes, em condições diferentes, em negócios diferentes, em rotinas diferentes. Daí eu comecei a aplicar em outras empresas, né? De médias e pequenas empresas, de variadas tipos de negócios e ambientes e realidades diferentes, né? E foram aparecendo resultado em cada etapa, em cada tipo de empresa, em cada ambiente foram relatados, foram verificados esses resultados positivos, né? E o mais interessante é que cada empresa no seu negócio e na sua realidade começou a ter monitoramentos personalizados para o seu negócio e estratégias específicas para a sua redução de custos. Ou seja, cada empresa conseguiu adaptar esse monitoramento, essa redução de custos com a sua realidade. Né? O que ela precisava saber. E não com métodos, modelos do mercado. Ela conseguiu entender o que ela precisaria medir. O que traria benefício para ela. Tanto a médio, curto e a longo prazo. Essa parte é muito importante. Você ter a ideia do que realmente você precisa fazer para você arrumar a sua casa. Porque, às vezes, o monitoramento de um é diferente do monitoramento de outro. Né? As necessidades de redução de custo é diferente das necessidades de redução de custo de outro. O foco pode ser o mesmo, redução de custo, compra estratégica, mas a maneira como pode ser feita, ela é distinta para cada empresa. Só que o método do passo a passo, ela pode ser feita inicial para todos da mesma forma. Ou seja, o método que eu usei ele é didático, prático e direto. E pode ser utilizado da melhor forma possível
independente da natureza da empresa, do negócio e da realidade dela no mercado. Então, isso ficou bastante visível, isso. O que trouxe um pouco de... como se tivesse achado o pulo do gato. Você começa a entender que, poxa, essa metodologia ela consegue ser aplicada em várias empresas, em vários negócios, em vários ambientes. E ficou bem claro que, para as empresas, era uma coisa que você tinha que confiar no processo, você tem que confiar no processo. Se você não confiar no processo, ela não tem como você conseguir realizar uma compra estratégica com redução de custo. Né? A confiança é o primeiro pilar para você ter esse tipo de comportamento e resultado na sua empresa. Então, eu falei muito, o que me ajudou muito com esse meu amigo e com as outras empresas que foram realizadas foi o 50-50. Por que 50-50? 50% da minha parte e 50% a parte dele também na ajuda para utilizar as ferramentas e conseguir aplicar da melhor forma possível, que trouxesse rentabilidade para ele. Então, se eu não tivesse a ajuda do outro lado, eu não conseguiria implementar uma forma eficaz e que tivesse um resultado positivo. E uma coisa eu vou dizer para vocês, não foi um passeio no parque, porque, como falei para vocês, você consegue trazer os resultados que você anseia, mas você precisa ter um trabalho também efetivo nisso. Não é só o trabalho da pessoa que te indica o processo e o passo a passo que você deve realizar. Como eu disse para vocês, 50% foi feito e os outros 50% tem que ser feito pelo responsável de compras da área, ou o próprio proprietário, ou o dono, ou a pessoa que está responsável por toda a cadeia de suprimentos. Então, tem que ter uma certa... você tem que se concentrar e você tem que estar dentro do processo. Você tem que abraçar o processo para que ele dê certo. Outra coisa que é um processo que tem que ter uma rotina. Então, a rotina é importante nesse processo. Se você não tiver uma rotina nesse processo, provavelmente ele não vai dar certo, de forma alguma. É um processo que, se você não tiver rotina, ele não vai criar raiz e não vai criar um desenvolvimento que seja perpétuo, né? E ele não pode ser esporádico também, né? Mas sim permanente. Se for esporádico, ele não cria também uma certa rotina, também um certo crescimento nesse processo. O esporádico ele só vai te ajudar pontualmente e mais tarde você vai ter de novo um problema e não vai conseguir resolver ou trazer aqueles benefícios que você quer com redução de custo através de uma compra estratégica. E outra coisa que eu acho interessante também é você ter que ter métrica nisso. Você precisa aprender a medir aquilo que você está gastando. Você tem que aprender a medir aquilo que você vai planejar em gastar ou que você gastou também já. Você tem que ter uma medição que seja de acordo com o teu ambiente, de acordo com a tua realidade, mas você tem que ter uma medição. Porque ele precisa ser analisado ao longo período também. Tanto médio como longo período, ele precisa ser analisado. Você precisa entender aquilo que você está analisando e aquilo que você precisa atacar também. Tem uma frase que eu acho bem interessante, assim, que é uma frase que eu acho que ela é essencial para a gente entender um pouco de por que a métrica é importante, por que a métrica é uma coisa que deve ser utilizada e não deve se perder de vista, né? Eu até anotei essa frase, achei bem interessante falar agora, nesse momento, e a frase é a seguinte: aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. O que vocês entendem dessa frase? Eu entendo da seguinte maneira: se você não consegue medir alguma coisa, você não consegue melhorar. Você não consegue, por exemplo, você até para emagrecer você tem que medir, você tem que saber o que você vai perder de quilos para você se sentir melhor, ou até mesmo quando você vai, vamos supor, quando você está no carro, você está com o teu carro, você precisa saber quanto você tem de gasolina para chegar até o local de destino. Se você não souber essa medição, você fica totalmente fora você fica totalmente fora do controle do que você tem do teu carro até chegar ao teu local que você precisa chegar. Então, a medição ela tá inerente à nossa vida. A gente tem uma medição do dia a dia do que a gente tem que fazer de atividades, a gente tem medição do que em escola, em universidades, em pós-graduações, a gente precisa ser medido para saber se a gente alcançou o objetivo ou não, né? Desculpa recapitulando, mas a gente precisa medir até o que você consome em casa,
o que você consome na sua geladeira, você precisa saber, porque você vai ter que abastecer uma hora ou não. Então, não tem como você não medir um processo desse na sua empresa. Você precisa medir para você melhorar. Se não tem medição, não tem melhora. O fato é simples assim. E outra coisa que eu acho também seria a situação de que você tem que sair um pouco da inércia. Você tem que sair da inércia para que você consiga reduzir os custos com mais critério, com mais estratégia, porque a inércia é a pior coisa que existe para qualquer tipo de responsável, dono ou até mesmo sócio de uma empresa, né? Você precisa ter você precisa sair dessa inércia para poder buscar esses objetivos, esses resultados que você conseguiria fazendo com as compras estratégicas com foco em redução de custos, né? E o que eu acho também muito importante também, além da sair da inércia, é você verificar, como passei antes, você entender quais são os seus custos de compras, o que realmente você está gastando, o que realmente está impactando no teu dia a dia, o que está impactando até a tua margem de lucro, né? Por que às vezes você aumenta suas vendas e sua margem continua a mesma coisa? Pode ser um sintoma a sua área de compras, pode ser o sintoma você não reduzir seus custos permanentemente de uma forma lógica, objetiva, direta. Então isso é muito importante, você trazer isso, você buscar essas oportunidades dentro da sua empresa, né? São imensas oportunidades, você pode começar por N áreas, como uma área de material de escritório, que é interessante, é uma área que normalmente muitos pequenos e médios empresários não verificam o potencial, mas existe um potencial imenso que você pode aplicar e trazer reduções bastante significativas, né? E eu acho também outras coisas importantes que podem ser focadas também são as questões também relacionadas à frota, a questão de combustíveis também são interessantes também focar nisso. Então, eu acho que existe um universo de possibilidades de redução de custos, de compra estratégica que você deve abraçar e você deve entrar e entender o que está acontecendo. Outra coisa importante também é tentar envolver várias pessoas que sejam pessoas que trazem o benefício de você ter o benefício tanto do interesse da redução de custo, como também o benefício são pessoas que tomam decisões. Isso é muito importante. Às vezes você é um empresário, um responsável, ou uma pessoa que está lá para realizar a compra, mas você precisa envolver os principais pessoas que tomam decisões na empresa para saber como vai ser feita essa redução de forma objetiva e que seja conclusiva também. Então, é muito importante esse envolvimento das pessoas que estão na empresa para que seja feita da melhor forma possível essa metodologia, né? Outra coisa também é você esquecer algumas coisas relacionadas assim eu não tenho tempo, eu preciso investir muito dinheiro nisso, não, vou focar em venda. Isso são coisas assim que podem trazer uma certa demora na sua análise e implementação dessa compra estratégica e redução de custos. Então, primeiro, eu não tenho tempo, você tem que pensar, puxa, eu não tenho tempo. Se você pensar que essa ferramenta ela vai te dar mais tempo para você poder planejar e fazer suas estratégias, vale muito mais a pena você gastar um tempo para realizar isso agora e poder colher os frutos no final. Então, às vezes é interessante você perder um tempo que não vai ser um tempo tão significativo para que você possa buscar uma compra estratégica, uma redução de custo, e vai trazer um benefício enorme no final do teu processo, né? Outra coisa que a gente tinha conversado, talvez, o investimento é alto. O investimento não é alto, você precisa só ter o seu tempo para analisar as principais informações que você tem da área, as principais informações que você tem de compra. Isso tem que ser uma bíblia para você. Você tem que entender o que você está comprando diariamente, mensalmente e anualmente. E até mesmo entender o que você está comprando no ano anterior. Se alguma coisa mudou, se alguma coisa modificou, se você está gastando as mesmas coisas, está gastando mais, por que você está gastando mais? É uma coisa relacionada ao mercado ou não? Uma coisa ligada ao seu fornecedor ou não? Você tem que começar a se indagar do que você está gastando na sua área de compras,
para você entender se realmente as compras estão sendo feitas de forma correta e se você tem um controle específico do que você compra. Porque se você tiver um controle específico do que você compra, você consegue estruturar aquilo que você vai atacar primeiro para negociar, para reduzir, para trazer novos efeitos que trazem uma redução de custo que seja sustentável para você. Então, são pontos que são muito importantes para você analisar e que deve focar nisso. O terceiro seria a parte relacionada talvez a falta de interesse, se esse assunto é muito complicado. Você não é complicado, né? Se for explicado de uma forma correta, se você entender de uma forma correta, não é complicado, mas precisa ser analisado de uma forma geral também, tanto pontual como geral, para você ter ideia daquilo que você tem que transformar na área de compras da tua empresa. Então, essas dicas são relevantes para que você verifique as possibilidades que você tem de redução de custo da sua empresa. Eu acho que muitas coisas ainda pode ser que vocês já tenham desenvolvido, tem outras coisas que vocês não tenham desenvolvido, e eu estou aqui só para passar essa informação e tentar melhorar da melhor forma possível o ambiente de vocês, o ambiente de trabalho de vocês, o faturamento da sua empresa, as suas melhores condições comerciais também. Eu vou continuar fazendo essas lives ainda, com o intuito de trazer essas informações para pequenas e médias empresas, para até a gente conseguir melhorar nas condições de resultado disso. Então, uma coisa que eu acho bem é tirar um pouco o foco também de que só vendendo você vai melhorar teu lucro. Não, você tem que olhar para dentro. Você tem que ver como é que está a sua empresa dentro relacionada aos custos que você está realizando. E ainda mais agora, uma época toda, a gente passou uma época conturbada, né? Está cada vez mais difícil você tentar sobreviver nesse mercado. E essa sobrevivência, ela tem que ser feita através dos custos que está sendo realizado. Quantidade de venda você consegue fazer, tanto de venda de serviços como de insumos, você consegue aumentar a sua produtividade, mas você precisa ver dentro da sua casa o que você está comprando. Comprar melhor, reduzir seus custos, aumentar a tua margem, esse tem que ser o foco. E isso vai andar de mão dadas com o teu aumento de vendas, não tenha dúvida. São duas coisas que são complementares, mas são complementares, como eu disse. Só vendas sem uma compra estratégica não vai te trazer o resultado que você deseja. E só compra estratégica sem vendas também não traz o resultado que você deseja também. Então, eu acho que a busca dessa performance, dessa melhor condição de compra, ela tá dentro da tua empresa. Só precisa mexer, só precisa analisar, só precisa ter paciência para pegar o processo e aplicar da melhor forma possível. Então, como eu disse para vocês, essas lives vão acontecer todas as semanas. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Eu não tenho ideia nenhuma de tentar trazer para vocês siglas ou procedimentos complicados do mercado. Eu não sou um papa do mercado para dizer que procedimentos vocês vão usar ou siglas em inglês, conforme as grandes empresas fazem. Eu quero trazer de uma forma traduzida, prática para que vocês possam aplicar. Eu não vou vir com perfumaria para vocês, eu vou vir com coisas que são importantes para você aplicar. Essas lives são lives informativas para você poder reduzir seu custo da melhor forma possível e trazer resultado para a tua empresa. Então, o meu intuito de fazer tudo isso é para trazer uma melhor condição comercial para você de compra e trazer sustentabilidade, trazer margem de lucro e lucratividade, é claro. E essa é a ideia dessas lives. Bom, eu vou deixar aberto agora para algumas perguntas aí que quiserem realizar, até para a gente sair um pouco agora da aula, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aí, vou esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, não mais, né? Hoje, né? Vamos ver. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma empresa pequena, preciso ter um setor específico de compras. Que tipos de indicadores posso usar? Bom, você tem uma empresa pequena você tem uma empresa pequena, você precisa ter um setor específico de compras? Não necessariamente.
Se você tem um setor específico de compras, ótimo. Você tem você tem uma área que vai te ajudar a fazer uma compra com mais cuidado e com mais estratégia. Mas se precisa ter um setor específico, não. Você pode, muitas vezes, pequenas e médias empresas, o próprio proprietário faz a compra, ou o responsável por uma área, só responsável, que é o que faz a compra da empresa, ou até mesmo um sócio faz a compra pela empresa, ou até mesmo uma pessoa que foi colocada para fazer a compra temporariamente. Então, existem N situações que podem ter uma pessoa responsável que realiza a compra pela empresa. E então, como digo para você, tem um setor específico? Se tiver um setor específico, é bom, que bom que você tem. Se não tiver, não tem necessidade. O importante é você ter a pessoa que realiza a compra, ela ter o conhecimento de como faz uma compra estratégica e como faz essa redução de custo aplicada nessa compra estratégica. E tem mais uma pergunta ainda. Que tipo de indicadores eu posso usar? Bom, indicadores que eu posso usar, eu vou te passar os indicadores mais básicos, porque à medida que uma empresa vai melhorando sua compra estratégica, ela vai abrigando novos indicadores, ela vai trazendo indicadores diferentes que são inerentes ao seu processo e ao seu ambiente de trabalho, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, existem 3 tipos de indicadores que eu acho interessante, pelo menos para vocês começarem. O primeiro seria os indicadores de preço. O que seriam indicadores de preço? É você ter uma ideia daquilo que você gasta do ano anterior para o ano posterior. Toda empresa ela tem um balanço do ano. Você faz o balanço do ano, você tem uma ideia de quanto você gastou em vários produtos, pelo menos os produtos principais. Você não vai fazer uma varredura de todos os produtos, porque vai ficar até maçante nesse começo e muito grande também o processo, né? Você pode começar com os itens principais, aqueles que trazem mais impacto na tua cadeia de suprimentos. Em cima desses itens, você consegue analisar quanto que o preço sofreu de aumento de um ano para o outro, ou até mensalmente. Então, você começa a ter ideia de quanto que os preços aumentaram. Você pode fazer uma média ponderada, dependendo da situação, ou até mesmo o último preço, que foi o maior preço de compra do ano anterior, para você ter uma ideia do que, se você está comprando esse ano, melhor ou pior que o ano anterior. Isso é uma ferramenta interessante para você saber até se você está tendo uma compra sadia ou não. Um outro indicador que eu acho interessante também vocês verificarem são indicadores de entrega, de prazo de entrega. Você consegue ver se o fornecedor realmente está fazendo o prazo de entrega de acordo com o desejado, porque muitas vezes esse prazo de entrega ele também acarreta em aumento de preço. Porque se você entregar para o teu cliente atrasado, você está perdendo dinheiro. Então você tem que rever se os seus fornecedores estão entregando de uma forma correta os itens que você comprou e que você requisitou. Então é interessante você fazer um indicador de quanto que eles estão atrasando no mês, né? Quanto que está sendo o atraso no mês para o item específico X que vocês compram, se ele está atrasando 2, 3, 4, 5 vezes. Você pode fazer por número de vezes de atraso ou por número de dias, de acordo com a tua realidade da sua empresa, que você achar melhor para medir esse indicador. Esse indicador é muito bom que você consegue cobrar do fornecedor de ações que devem ser feitas de uma maneira mais proativa, para que traga uma melhoria no teu processo. Então, isso é um indicador que eu acho bastante interessante. Outro indicador que eu acho interessante também seria o indicador de prazo de pagamento. Por quê? O prazo de pagamento você consegue ver se o fornecedor ele está conseguindo ter ele consegue beneficiar o teu ciclo financeiro da empresa. Vamos supor, se você tem na tua estrutura da empresa, você recebe dos seus clientes em torno de 30 dias, mas paga para os seus fornecedores em torno de 15 dias, você está perdendo. Na saúde financeira da sua empresa, você está perdendo. Se você está pagando 15 dias para o fornecedor e está ganhando do teu cliente 60, tem alguma coisa estranha, tem uma coisa que não está batendo. Né? Você está adiantando dinheiro para os teus fornecedores antes de receber dos teus clientes. Então, isso é uma coisa que você tem que priorizar. Você tem que começar passo a passo. Pegue os seus fornecedores principais, coloque numa estrutura onde você consiga analisar eles de acordo com o faturamento, de acordo com o valor de compras mensal ou anual,
versus o prazo de compra e comece a analisar ele categoricamente para verificar qual que você consegue diminuir o teu prazo de pagamento, qual que você consegue trazer melhores condições no prazo de pagamento que vai impactar diretamente no teu ciclo financeiro. Então, eu acho que isso é muito importante, são situações, são 3 indicadores que eu acho indicadores básicos para você começar a colocar como medição na sua empresa e como estratégia vão trazer excelentes resultados. Isso eu não tenho dúvida. Então, eu acho que tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Não? Então, já que não tem mais uma pergunta, ficamos por aqui então. Obrigado a todos a atenção e nos vemos na próxima live. Até logo. Abraço.